Bom dia, meninos. A gente vai continuar com o conteúdo, tá? E vai continuar falando sobre as. Olá, bom dia. Olá, boa tarde, pessoal. A gente vai continuar o assunto em relação às vertentes do saneamento básico, né? Como a gente falou um pouquinho sobre tratamento de esgoto, sobre tratamento de água, eu vou dar ênfase agora num dos mais importantes, que é a gestão dos resíduos sólidos. Né? Resíduos sólidos são que a gente conhece por lixo, né, entre aspas, porque esses conceitos são muito, como se diz? Quando eu falo resíduos sólidos, eu estou classificando, de modo geral, uma série de tipos de resíduos. Né? Se a gente fala de um ambiente urbano, ele pode ser um resíduo plástico, pode ser um resíduo metálico, um vidro, um plástico, uma matéria orgânica. E aí, o que a gente percebe quando a gente vai fazer o gerenciamento desses resíduos? Que boa parte deles tem potencial de recuperação, de reciclagem, né? Que dá para eu reaproveitar, dá para eu reciclar materiais inertes, como plástico, papel, e dá para também fazer a reciclagem da matéria orgânica, né? Como técnicas de compostagem, transformando restos de comida, né? Em material adubo orgânico que pode ser utilizado na agricultura. Então, quando eu falo lixo, dá a sensação de que não tem mais serventia, não dá para reaproveitar, é algo que findou a vida dele. Então, eu acho errado, né? Claro que é um termo popular, mas a gente tem que ter cuidado, porque o lixo, quando você fala lixo, dá essa sensação de que não se tem nada mais para fazer com ele. Então, não existe lixo, são uma percentual muito pequeno mesmo, é que de fato não dá para fazer nada, que não dá para recuperar de forma alguma, mas grande parte dá para reaproveitar, tá? Então, se eu pego essa imagem aqui do lixão, metade desses resíduos aí, mais da metade são recicláveis, né? Aqui essa imagem eu gosto bastante dela, porque o que a gente vê aqui? Uma pessoa, né? E a gente vê que muitas, quando a gente fala lixão, que é algo, né, inadequado, que não é regular, não é permitido por lei, mas ainda existe, né? 50% do resíduo no Brasil vai para lixões. E nesses locais existem muitos problemas, porque o resíduo não tem, ele é jogado de qualquer forma. Como às vezes tem materiais aí com potencial de reciclagem, potencial comercial, muitas pessoas vão para esses lugares, né, numa condição totalmente insalubre, condições péssimas de vida, com problemas, né, à saúde, risco à saúde, e expõe a sua vida a riscos em busca de materiais que ele possa reciclar, que ele possa vender, que ele possa ter como forma e ganho de vida. Então, nós temos uma política que, embora tenha demorado muitos anos para ser consolidada, só em 2010, é que foi surgir uma política nacional para poder fazer gestão, né, sobre a gestão dos resíduos sólidos. Essa lei é muito recente e isso pode ser observado que nosso país ainda tem uma pobreza muito grande no gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Mas enfim, né, vamos para frente. Aí eu faço uma pergunta: por que a preocupação com os resíduos sólidos? Que vocês acham? Por que eu tenho como um engenheiro ambiental ou um gestor ambiental me preocupar quais danos à saúde, quais danos à sociedade, né, esses resíduos, né, esse lixo pode causar? Quais os problemas? Né? E é isso que eu vou dar ênfase hoje. Quais são os problemas vinculados à gestão inadequada, à destinação inadequada dos resíduos sólidos? Aqui tem uma imagem, né? Um quadrinho, que a gente está vendo aí um ambiente aquático, imagino que seja um rio ou um oceano,
E aí você tem aqui, né, um dos peixes todo cheio de agulhas, né, de seringas, que é um lixo hospitalar. Primeiro, né, quando vocês forem, vocês vão ter uma disciplina específica para isso, vocês vão ver que esses resíduos hospitalares, eles são infectantes, né, porque eles tiveram contato com pessoas doentes, e é um resíduo que precisa de um tratamento. Eu não posso simplesmente dispor ele no ambiente sem fazer um tratamento, porque ele confere risco à saúde. Aqui deu essa ênfase no hospitalar, mas sabemos, né, que não é só resíduos perigosos, como o hospitalar, que traz transtornos ao ambiente aquático, tá bom? Por quê? Porque imagina o seguinte, quantas pessoas, só que você conhece, que joga lixo no chão, né? Imagine que de forma direta ou indireta, todo o lixo que foi parar no chão, ou que a pessoa desistiu, até mesmo o lixão, dependendo da distância que ele tiver do corpo hídrico, ou lote baldio, ou o próprio lixo que é um papelzinho que a pessoa acha que não faz diferença jogar no chão. Principalmente se for um resíduo que não degrada. Estou falando de plástico, né? Estou falando de metais, de vidro, são resíduos que demoram milhares, né, centenas de anos para se decompor. O que acontece? Quando esse resíduo está ali no lote baldio, na rua, no chão, lembra que quando chove, a água ela é drenada para onde? Para os corpos hídricos, para os rios. Então, se você tem ali uma chuva torrencial, uma chuva forte, você vai carregar toda aquela sujeira que está dentro da cidade, vai parar no bueiro, do bueiro vai parar onde? Nos rios. E não é à toa que os rios ao redor do mundo têm carregado, esse dado pode variar um pouquinho, vocês vão pegar mais atualizados. Esse dado aqui fala de 1,15 a 2,45 milhões de toneladas, isso só de plástico, que chegam nos mares todos os anos. Por quê? Porque os rios caem no mar. Então, sujeira da cidade vai para o rio, do rio em algum momento chega no oceano. Hoje, o oceano é o maior lixão do planeta. Então, ó, tá chegando aí, ó, essa equivalência que fizeram, que 100 mil caminhões de lixo chegam todos os anos no mar, certo? Por conta do lixo que não é gerenciado, as pessoas jogam lixo no chão. O resíduo, primeiro, que boa parte dá para recuperar, dá para reciclar. Segundo, mesmo que eu não recicle esse resíduo, ele precisa ser levado para um local onde que ele não confere risco ao ambiente. Por exemplo, um aterro sanitário, onde esse resíduo vai ser aterrado, o solo vai ser protegido para não ser poluído. De hipótese alguma, né, esse resíduo, esse lixo pode ser, né, destinado ou alocado em qualquer lugar, porque ele causa muitos danos. Aqui eu dou ênfase no oceano, por quê? Porque qual é o problema do lixo no oceano? Principalmente do lixo que não degrada, o lixo plástico. Os animais marinhos, ou os animais de modo geral, acho que não são só os marinhos, eles não sabem diferenciar o plástico da comida deles. E o plástico, à medida que ele vai tomando sol, intempéries ambientais, calor, diferente temperatura, ele vai ressecando e vai quebrando em pequenos pedacinhos, que é o que a gente chama de microplástico. Então, aquele plástico que está no oceano, ele vai quebrando e vai ficando pequenininho, vai ficando lá disperso na água. Peixes vão confundi-los com fitoplânctons. E aí vão parar no organismo do peixe. O peixe vai ser destino da pesca vai para a mesa das pessoas. Esse plástico, ele adere uma série de poluentes que vai ficar aderido no corpo do peixe, que vai ser acumulado no nosso corpo, que vai causar danos à nossa saúde, certo? Como câncer, por exemplo. E os macroplásticos, os resíduos maiores, às vezes ficam presos aos animais. A gente tem tanta imagem de animais que às vezes ficou com um anel preso e cresceu com deformação, ou come muito plástico a depender. E baleias, a gente tem
relatos de baleias gigantescas que morreram por ingerir toneladas de plástico, porque ela não sabe diferenciar plástico de peixes. Tem um estudo que mostra uma modelagem, né, uma estimativa. E aí, o que ele mostra? Que se continuar produzindo plástico como produzido, qual é o problema do plástico? Por que estou dando de plástico? Porque a maioria dos produtos descartáveis são plástico. Tudo que você compra tem uma embalagem plástica, né? E muitas das vezes, até mesmo usado nos restaurantes, no fast food. Imagine você quanto de plástico você produz por dia, né? Agora multiplica isso pela população, 7 bilhões do planeta inteiro. Então, é uma produção muito rápida, você não usa isso por muito tempo, às vezes em 5 minutos, 2 minutos, aquele material que você comprou já virou lixo, já virou resíduo, você vai descartá-lo. Todas as vezes ele é descartado de forma inadequada. Quantas vezes eu estou viajando, eu começo a olhar as estradas cheias de sacolinha, de papel, de plástico, de copo descartável, garrafa, que as pessoas jogam pelo carro. Tudo isso pode ser confundido por algum animal e ele pode se alimentar, e isso causa muitos danos a esses animais. Aí você fala, mas eu tô cagando para animais, não me importa, pode morrer tudo, isso não faz diferença na minha vida, eu só preocupo comigo. Tem gente que pensa assim, não tem? Mas a gente tem que pensar que o planeta, né, de modo geral, ele é um ecossistema todo interligado e que todos esses ecossistemas têm uma função, né, na nossa manutenção de vida. Por exemplo, o oceano é um dos maiores produtores de oxigênio que temos. Boa parte do oxigênio que a gente respira é proveniente de organismos produtores, né, celulares, produtores de oxigênio. E aí, se a gente tem uma desregulação, um desequilíbrio dentro desse oceano, quem dirá que não teremos um desequilíbrio nessa formação de animais, nessa produção de oxigênio, na regulação do clima? Então, tudo está interligado. Então, de forma direta ou indireta, faz mal à sua saúde. Se você está comendo pesca, você pode estar comendo plástico. Se você está comendo plástico, esse plástico não vai ter um monte de micropoluentes que pode, ao longo da sua vida, lhe causar um câncer, por exemplo. Então, tudo está interligado. A gente não é isolado do ambiente. No ambiente não existe barreiras, não existe fronteiras, está tudo interligado. Está no rio, vai chegar no oceano. Está no oceano, vai chegar no meu prato. Então, está tudo interrelacionado. Esse é um assunto que dá muito o que falar, por isso eu deixei aí um link que vocês vão acessar um documentário chamado Mares Limpos, que tem disponível no YouTube, né, realizado por uma jornalista maravilhosa, que ela se dedicou muito a esse trabalho. Ela foi em conferências mundiais com especialistas, né, cientistas de todo o planeta sobre esse assunto. Então, depois vocês assistem. Aqui a imagem, né, da baleia, que encontrada morta por ingerir quantidades absurdas de plástico. Agora imagina os outros pequenos também, aves marinhas. Tem um outro documentário no Netflix que chama Oceano de Plástico. Eu comecei a ver, só que tinha umas cenas muito fortes, pelo menos para mim, né? Então, assim, só para vocês verem o grau do problema que é. Quando a gente pensa só na gente, parece que não é muito problema, mas quando você começa a se preocupar com a biodiversidade de vida no planeta, com todas as formas de vida do planeta, aí você vai ver o quão é preocupante. Você cheguei a falar, mas em 2050, se continuarmos produzindo e jogando nosso lixo plástico na forma que a gente está jogando nos rios e oceanos, vai ter mais plástico 2050, mais plástico do que peixe nos oceanos. Era isso que o estudo mostrava. E quando a gente vem para a cidade, por exemplo, nós sabemos que às vezes a drenagem da cidade já é ruim, porque às vezes um bairro é construído próximo a um rio, uma área de risco, é uma área que já tem possibilidade de enchente, porque às vezes constrói na margem do rio, desconsidera que o rio tem um volume diferente durante o período de chuva, durante o período de seca, aí já tem facilidade para alagamentos e enchente.
Aí tem um mundo velho de lixo na rua, que entope os bueiros e que, né, que favorece ainda mais esses alagamentos, certo? Várias imagens, cidades como São Paulo, muito comum, às vezes você ter alagamentos. Claro, falando que alagamentos é especificamente causado por resíduos sólidos, tem uma série de fatores, climáticas, tipos de chuva, local que o bairro é construído, mas os resíduos contribuem para isso. Quanto aos lixões que são totalmente inadequados, porque quando você faz um lixão, você simplesmente escolhe uma área e começa a jogar lixo. Muitas das vezes aquele solo não tem uma estabilidade, ou a geotecnia do local não é favorável para aquele tipo de questão, né? De acúmulo de lixo que você está fazendo. E tem muitos casos de desabamento, desmoronamento de lixão. Onde que vai parar esse resíduo que desmoronou, né? Principalmente se for época de chuvas, como região montanhosa, por exemplo, como era o caso desse lixão aqui. Isso vai parar tudo no mar, né? Ainda assim, outro problema causado no lixão é porque no lixão, lembra daquelas bactérias anaeróbias sem oxigênio, né, que degradam a matéria orgânica sem oxigênio, e aí elas produzem metano, o gás, o chamado biogás. Esse tipo de gás é muito gerado no lixão, no aterro. E se é um lixão onde não tem uma tubulação para retirada desse gás, pode acontecer explosões, porque o metano ele é inflamável, né? Então, muitos problemas. A gente tem muitos problemas com as baías, né? Que são regiões que recebem muitos rios, né? Um encontro de vários rios. E o que tem de casos de baías altamente poluídas e, né, com a quantidade absurda de lixo, de resíduo, é imensurável, né? Pega lá, por exemplo, as Olimpíadas de 2016. Não sei se vocês lembram das provas de vela lá na Baía do Guanabara, em que eles tiveram que pôr barreiras porque o lixo estava avançando e as pessoas não estavam conseguindo fazer as provas de vela, de tanto lixo que tinha, né? Aqui, outro problema que eu queria falar desde o início, às vezes eu começo a fugir do assunto, quando vocês viram aquela mulher, quantas pessoas não vivem nos lixões? Imagina quantas doenças não podem ser repassadas. De onde que ela tira a água? Provavelmente ela vai perfurar um poço ali, aquela água está totalmente contaminada. Então, assim, é um nível de degradação social também. A gente está falando de pessoas que vivem disso. Aqui o caso das explosões. E ainda a gente tem outra questão. Como esse lixo não é coberto, ele fica totalmente aberto, atrai moscas, insetos, ratos, pode chegar até a animais maiores, a depender do lugar. Cachorros, animais como porcos, etc. O que acontece? E esses insetos, esses animais vão no lixão, trazem doenças para dentro da cidade, para as pessoas. Então, eles são, né, agentes que vão no lixo, vão na sua casa, vão na tua comida. Então, estão transmitindo doenças. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, quando eu falo de lixões, que é esses, né, megas áreas com lixo a céu aberto, eu tenho o chorume, que é aquele lixiviado gerado do lixo. Se você fica lá uma semana sem tirar o lixo, vai acontecer o quê? Vai gerar um líquidozinho escuro, fedorento no fundo. Esse chorume, ele é proveniente da degradação da matéria orgânica, só que às vezes você misturou tudo, você misturou a matéria orgânica com plástico, com não sei mais o que, com a sacolinha, e ali você pode ter também outros metais pesados, outros poluentes provenientes da degradação, sei lá, você põe pilhas e baterias ali, que é um resíduo perigoso. Então, esse chorume, no caso desse lixo misturado, no lixão, ele é perigoso. E outra, ele tem uma carga orgânica gigantesca. E a gente já viu que matéria orgânica na água gera poluição. Então, muitas das vezes, chorume, muitas das vezes não, no lixão ele vai infiltrar no solo, vai chegar nos aquíferos. Vão contaminar o aquífero, em algum momento esse aquífero também pode chegar na área superficial e aquela água vai estar contaminada. Não tem como você fazer uso dessa água numa área como essa. Então, você está poluindo a água, o solo,
você está poluindo o ar por conta dos gases, né, do metano gerado, você ainda tem a poluição por animais, insetos, vetores que ficam ali e que podem transmitir doenças. Urubus é muito comum, mais ainda. Então, se polui água, solo e ar, certo? E aí, aqui eu queria destacar o seguinte: vocês já pararam para pensar por que de tanto lixo, por que de tanto resíduo, por que temos tanto resíduo? Primeiro, porque temos uma população grande. Segundo, essas pessoas vivem num sistema econômico, né, capitalismo, que são incentivadas a consumir. Então, o consumo é o principal fator, está ligado diretamente com a geração de resíduos. Quanto mais você consome, mais você produz lixo. Né? Então, quando, por exemplo, a gente fala sobre isso, não é só o fato de pessoas, consumidores, pessoas estarem consumindo, vai muito além, porque daí a gente precisa olhar para quem está produzindo as coisas que a gente consome, que vira lixo. Grande parte das grandes corporações, das grandes indústrias, das grandes empresas que estão produzindo coisas, roupas, eletrônicos, todas as vezes elas criam coisas, produtos para que sejam, para que estraguem rápido, para que durem pouco na sua mão. Por exemplo, a indústria da moda. Às vezes, dependendo da indústria, da marca, ele vai lançar uma tendência de moda a cada semana. Toda semana tem uma peça nova, uma tendência. Aí essa tendência é super astral nessa semana, mas passou um mês ou um ano, aquela roupa já se torna fora de moda, já se torna ridícula. Então essas roupas são produzidas dessa forma de sair e entrar de moda, justamente para você não usar elas mais e comprar uma nova, comprar mais, nunca parar de comprar. Isso não vale só para roupas, vale para eletrônicos que se tornam obsoletos. Você comprou um celular hoje ele é o top de linha, vai passar um mês, um ano, ele já tá fora, já saiu um melhor que ele já tem um chip diferente, uma peça diferente, não dá para consertar, você vai ter que comprar um novo. Isso vale para eletrônicos de forma geral. A moda eu acho que é um dos piores, né? Tem um documentário que eu tô até deixando aí para vocês, o link, que é maravilhoso e ele é curtinho, uns 20 minutos. Chama História das Coisas. E aí ele vai mostrar um pouco sobre isso, sobre essa questão do mercado produtivo, produzir coisas para que as pessoas consumam mais e para que tenham um tempo de curto de vida. Isso significa que em pouco tempo, aquele material que você está comprando, ele vai se tornar obsoleto, vai virar resíduo, né? E o que acontece? Boa parte da matéria-prima utilizada para produzir essas coisas, elas não são de materiais recicláveis. Né? Então, ao invés de pegar o computador, a mesma indústria que produziu aquele computador, pegar ele de volta e reaproveitar coisas, materiais, peças, não. Ele vai tirar do ambiente. Então, vai explorar a partir da mineração, né? Vai tirar material, recursos minerais, recursos madeireiros, recursos hídricos. Então, aí eu desmato, eu faço mineração, eu começo a explorar os recursos naturais para poder produzir coisas que depois viram lixo e que eu não estou reaproveitando. Então, é um sistema linear. Eu tiro do ambiente, faço coisas, vendo, as pessoas compram, produzem toneladas de lixo. Quando a gente fala de reciclagem, o que a gente quer propor? Que parte desse material, desse lixo produzido, possa retornar para as fábricas, possam ser utilizados como matéria-prima. Então, pega o plástico e fabrica um novo plástico, né? O alumínio, os metais podem ser fundidos e serem transformados em novos materiais. Então, a reciclagem, ela propõe que aquele lixo, que não já disse que não é lixo, ele possa servir de matéria-prima para as indústrias, para que as indústrias minimizem, né, a exploração dos recursos naturais do planeta, certo? Então, essa é uma proposta linda, maravilhosa, mas infelizmente a gente sabe que reciclagem acontece em uma escala muito pequena. Quando a gente fala do Brasil, é quase, né, 2%, uma quantidade muito pequena que é de fato reciclada.
Muitas indústrias acabam, por questões de políticas, por questões econômicas, muitas das vezes, para ela é mais interessante produzir do zero do que comprar reciclado. Então, falta muito incentivo do governo, eu falo incentivo de benefícios fiscais, benefícios que reduzam os preços dos recicláveis, investimento, né, para que as pessoas comecem a reciclar, porque quanto mais pessoas reciclar, mais barato esse material reciclado vai se tornar. Então, falta muito interesse do governo e das grandes corporações. Depois vocês assistam esse documentário. E aí, assim, o principal chave desse documentário é falar do consumo, né? E como que esse consumo, muitas das vezes, é desnecessário, como que esse consumo está produzindo lixo, e esse lixo está causando uma série de problemas ambientais. Então, onde vai parar a maioria das coisas que a gente produz? Aqui em Rio Verde, por exemplo, quem mora aqui, vai parar onde o seu lixo? Parar no lixão, né? Então tá poluindo o solo, a água, tem uma nascente lá pertinho, tá poluindo aquela nascente, tá poluindo todo o aquífero. Então, um monte de plantação em volta que tá contaminando o milho, a soja que está sendo produzida ali. Então, você está propagando uma série de poluição. Quando você escolhe a reciclar o seu lixo, e é totalmente possível aqui na nossa cidade, porque a gente tem cooperativa de reciclagem, então tem pontos de coleta espalhados na cidade inteira, que você pode separar seu material reciclado, deixar lá, que vai ser enviado para a cooperativa e vai ser reciclado e vai ser retornado para as fábricas como matéria-prima. Ou você pode simplesmente pegar seu resíduo, jogar ali, botar na porta, que o caminhão vai levar para o lixão, onde o material plástico, o material que poderia ser reciclado, não vai mais poder ser reciclado. Então, você está simplesmente enterrando dinheiro, porque reciclagem é um potencial econômico, poderia estar rendendo, né, gerando renda, gerando emprego com a reciclagem. Quando eu escolho mandar isso para o lixão, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente enterrando parte do dinheiro. Tanto é que tem estudos que mostram que o Brasil poderia arrecadar muitos milhares de reais se investisse mais na reciclagem, certo? Então vamos lá. Quanto de resíduo é produzido por dia? Cada pessoa gera quanto? No Brasil, em média, cada pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia. Isso é a média brasileira. Mas se você vai para países desenvolvidos, onde o consumo é extremamente alto, né, incentivado, consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos locais mais consumistas, as pessoas são mais consumistas no planeta, a geração de lixo é o dobro do Brasil, né, maior que 2,5 quilos por dia. Você vai para países, né, aqui também, Canadá, Austrália, Europa, tem alguns locais que tem uma geração bem alta, mas em média, aqui tem o gráfico, não? Enquanto tem países, por exemplo, da África, que não gera quase nada, tá vendo? Ou da Ásia. Então, o que você percebe de cara? Locais mais pobres, onde as pessoas consomem menos, vai produzir menos resíduo. Locais mais ricos, onde as pessoas têm renda maior, eles vão consumir mais e gerar mais resíduos. Infelizmente, são poucos países que dão destinação 100% adequada ao resíduo ou que reciclam uma taxa muito grande de resíduos. Mesmo Estados Unidos, países grandes e desenvolvidos, ainda não investem o que deveriam na reciclagem. Aqui é a geração per capita do Brasil, né, em torno de 1 quilo por dia, e essa aqui é a quantidade gerada, em média. Né, na faixa aí, em 2017, a gente já tem dados atualizados de 2019, mas a taxa é de 214.868 toneladas por dia. Essa é a quantidade gerada, em média, no Brasil. E, ao longo dos anos, se a gente pegar um histórico, a gente vai ver que está só aumentando. A tendência da geração de resíduos não é reduzir, é aumentar. O gráfico, né,
de intenção é o quê? De aumento. Por que aumento? Porque as pessoas estão crescendo, a população do planeta está só crescendo, o consumo está só crescendo, então a tendência é que aumente a geração de resíduo e não que diminua, certo? Onde vai parar o resíduo Brasil? Em torno de metade aterro sanitário e o restante, outra metade, para locais inadequados, como lixão e o chamado aterro controlado. Não fiquem satisfeitos com esse nome. Aterro controlado é a mesma coisa que um lixão, é a mesma coisa. A diferença é que no aterro controlado eu cubro com terra, mas está poluindo o solo do mesmo jeito, está poluindo o ar do mesmo jeito. Talvez o que mude um pouquinho do aterro controlado para o lixão é porque minimiza um pouco a questão dos vetores, urubus, insetos, porque você está cobrindo o lixo, né? Mas é inadequado igual. Então, em torno de metade está sendo levada para locais onde poluição está sendo gerada. Eu ainda critico um pouco esse dado de 60%, quase 60%, porque esses dados são os panoramas da Abrelp. A Abrelp é uma associação que pega dados de limpeza pública das cidades de todo o Brasil. Mas muitos desses dados são, como se diz, declarados. Então, eu posso simplesmente dizer que o verde tem um aterro sanitário e ninguém vai fiscalizar. Então, não confio muito nesse 60%, tá? Aqui, só para vocês verem que varia um pouco, né, de região para região. Região sul, sudeste, vai ter maior parte indo para aterro. Algumas regiões, como centro-oeste, a maioria vai para lixão, né? Algumas regiões como o norte também, né? Tem muito problema com lixão, a maior parte vai para o lixão. Então, varia um pouco, né? Em média geral, metade vai para lixão, metade vai para aterro. Aí eu pergunto, o que vocês acham que influencia na geração de resíduo por pessoa no Brasil? Per capita é por cabeça, né? Por pessoa, por habitante. Coloquei, né? Aumento de emprego, aumento de salários, porque a pessoa vai consumir mais, vai produzir mais resíduos. Número de pessoas por domicílio, participação maior das mulheres no mercado de trabalho, porque elas se tornaram consumistas. Maior facilidade de obtenção de crédito para consumo, estímulo frenético do consumo nas mídias, né? A gente é bombardeado todos os dias no Instagram, no YouTube, na TV, com comerciais, com propagandas, né? Incentivando você o tempo todo a comprar. Às vezes você olhou um tênis, você vai ficar recebendo promoções daquele tênis até você comprar. Então, tem um estímulo muito grande das mídias, né? Porque elas são pagas para fazerem propagandas. As empresas produzem, pagam as mídias para propaganda para as pessoas comprarem. Então, o consumo é, de fato, um dos grandes problemas. E um dos que eu mais afeto, porque, assim, todo mundo tem direito a ter uma qualidade boa de vida, de ter coisas de qualidade, roupas que sejam, né, um conforto, mas o problema não é consumir, o problema é consumir em uma frequência muito exacerbada e consumir coisas que vão virar lixo em curto prazo, que é o caso do descartável. Quanto tempo, às vezes, você fica com um copo plástico descartável na mão? Tem que você beber a água, né? Então, assim, aquele produto, você está produzindo muito e ele está virando lixo muito rápido. Só que ele vira lixo muito rápido, mas ele vai ficar ali no planeta, ó, por centenas, milhares de anos. Então, ele não é descartável para o planeta. Pode ser descartável para você, mas ele vai continuar contaminando, poluindo, chegando nos oceanos, chegando nos lixões da mesma forma. Quantos casos de dengue a gente tem no Brasil? A dengue começou há não sei quantos milhares de tempo, muito antigo, e nunca foi erradicada. Por quê? Porque a gente tem lixo para todo lado, acumulando água no período chuvoso. Então, assim, problema com gestão de resíduos no Brasil é ainda muito forte, quase uma calamidade.
Conceitos mais técnicos sobre resíduos sólidos, a gente tem várias normas que vão padronizar termos. A norma que vocês vão ver muito quando vocês forem fazer a disciplina MBR 10.004, que ela classifica, ela vai dizer que até mesmo, por exemplo, aqueles resíduos que são líquidos, não exatamente sólidos, como, sei lá, óleo de cozinha, mas que você não pode jogar na rede, na pia, ele vai ser considerado e gerenciado como um resíduo sólido. Então, produtos químicos, produtos tóxicos, mesmo que sejam líquidos, vão entrar dentro do gerenciamento como resíduo sólido. Nós temos que os resíduos podem ser perigosos e não perigosos. Resíduos de classe 1 são perigosos. O que é um resíduo perigoso? Aquele que tem características inflamáveis, corrosivas, reativas, tóxicas e infectantes. Não perigosos são aqueles que não têm essas características e que podem ser inertes ou não inertes. Inertes são aqueles que não degradam facilmente, como o plástico, o metal, o vidro. E o não inerte é aquele que se degrada, que é o classe 2A. Se degrada, tipo o resto de comida, matéria orgânica, que vai degradar, tem uma biodegradabilidade, e que às vezes é solúvel em água. Os perigosos, a gente produz resíduos perigosos em casa ou é só em indústrias? Produzimos o óleo, pilhas, baterias, né, os eletrônicos, os fármacos também não está na lei, mas vários estudos mostram que eles são tóxicos, tintas, né, entre outros, lâmpadas fluorescentes são extremamente tóxicas, têm metais pesados. Os não perigosos, os inertes, né, coloquei aqui o plástico, o inerte, o resto de comida, o orgânico. E aí? Tá, falei todos os problemas de modo geral, né? Falei que estão produzindo, consumo é grande, produzimos que gera toneladas e toneladas de resíduo. O que fazer com isso tudo? Vocês, como engenheiros ambientais, vocês vão propor gerenciamento, formas de minimizar esses problemas e dar uma destinação adequada para os resíduos. Então, por exemplo, os inertes, como os plásticos, papéis, maquilão, que hoje a gente chama como recicláveis, eles podem ser destinados à reciclagem e também à reutilização. O que é reutilizar? É você pegar esse material e dar uma nova finalidade. Nada melhor do que essas imagens aqui para ilustrar. Fiz um bote, um barquinho de garrafa PET. Ele está reutilizando a garrafa PET. Ele não passou a garrafa PET por processo químico, físico, industrial. Só produziu o bote com as garrafas do jeito que elas eram. Galochas, pneu, posso usar, dar uma novidade, plantar coisas, pôr no jardim. Eu reutilizo muito, amo uns potinhos de sorvete para guardar coisas na cozinha. Eu reutilizo tudo, praticamente, na minha casa. Tudo o que der para eu dar uma finalidade e reutilizar enquanto ele não acabar, eu reutilizo. Após reutilizar por um longo tempo, que às vezes ele não está mais em condições, aí sim é que eu mando para reciclagem. Então, o que é a reciclagem? A reciclagem, ela vai pegar esse material e vai passar para um processo físico-químico e vai transformar ele numa matéria-prima primária. Por exemplo, ó, essas latinhas de alumínio passaram pela reciclagem e viraram essas barras de alumínio. Uma vez que essa barra, ela pode ser transformada depois pode ser mandada para uma fábrica de latinha, pode virar uma bicicleta, pode virar um automóvel, ela pode ser repassada como matéria-prima para diferentes indústrias, né? Desde a automobilística até a de cerveja. Então, a reciclagem transforma aquele material em um produto primário, matéria-prima primária, que pode ser transformada em uma série de outras coisas. Não necessariamente a latinha vai voltar a ser latinha. A latinha pode virar o alumínio da bicicleta, por exemplo. E aqui o rejeito, né? O rejeito é aquele que de fato é lixo. Por quê? Porque o rejeito
é aquilo que não tem como você reutilizar, nem reciclar, nem recuperar. Por exemplo, uma fralda descartável suja, né? O papel higiênico sujo, uma bituca de cigarro, um chiclete, um papel filme engordurado, uma sacolinha também engordurada. Esses que estão, né, extremamente sujos ou contaminados, esses não dá para reciclar, gente, né? Não dá para reciclar. Então, esse que é rejeito. Esse é o rejeito que, de fato, deveria ir para um aterro sanitário. Qual a diferença do aterro sanitário para o lixão? O aterro sanitário, ele tem técnicas de engenharia que vai minimizar a poluição da água. Por exemplo, ele é impermeabilizado, ele é aterrado, né, com formas de estabilização dos taludes, né, da geotecnia, de forma que ele não desmorone. Tem a canalização do chorume, que você faz o tratamento do chorume. Tem a canalização dos gases, que você, inclusive, pode reaproveitar para produzir energia. Então, esse é o aterro sanitário. O que deve para o aterro sanitário? Só o rejeito. Por que, professora, só o rejeito se o aterro sanitário não está deixando poluir o ambiente? Porque o restante tem potencial econômico. Por que eu vou enterrar o plástico, o papel, o papelão dentro de um aterro sanitário? Por que eu vou enterrar isso se isso pode retornar para a indústria, para o processo produtivo, para o comércio? Por que eu vou enterrar isso no aterro sanitário? Se ele pode gerar renda e emprego para pessoas, para catadores. Não vou enterrar isso num aterro. Mesmo em aterros, não deve ir para lixão nem para aterro. Isso deve ser reciclado, certo? Aí o orgânico, que é o resto de comida, né? Ou até mesmo fezes e etc. Na nossa casa, quando a gente fala do processo doméstico, do resíduo doméstico, são frutas, verduras, resto de cascas, ovo, borra de café. Isso dá, gente, um adubo excelente, é excelente fertilizante. Então, tem técnicas muito simplesinhas de compostagens que dá para todo mundo fazer em casa e não precisar mandar isso para o lixão. Por que não mandar resto de comida para o lixão? Porque resto de comida tem nutrientes, é matéria orgânica, que é essencial no solo para plantar as coisas. Tem macro e micronutrientes que são essenciais à vida. Você tem nitrogênio, você tem fósforo. Por que enterrar isso novamente num aterro onde ele não vai ser reaproveitado? Estou desperdiçando, eu estou impedindo a ciclagem natural de nutrientes. Isso aqui vai virar vida. Eu vou comer depois isso aqui novamente. Vai produzir novos alimentos. Então, o adequado é fazer a recuperação, a compostagem, a digestão do resto de comida, os materiais inertes serem reciclados e para aterro só de fato aquilo que não dá para aproveitar. Inclusive, aproveito essa figura, essa imagem para ensinar a vocês como separar o resíduo. Como eu estava falando, aqui em Rio Verde, a gente tem uma cooperativa, certo? Eu quero apagar isso. Ignorem esse rejeito aí. Ó, você precisa, para separar o resíduo na sua casa, de 3 lixeiras. Uma para você colocar o resto dos materiais orgânicos que você vai fazer compostagem, dá para fazer em casa, compostagem doméstica. Então, o que eu separo aqui na minha casa para minha composteira? Resto de frutas, resto de verduras, as cascas. Eu não separo o que foi cozido, eu não separo. O que foi cozido eu coloco na latinha do rejeito. Carne, arroz cozido,
que tem muito gordura, que é gorduroso, isso não dá para você pôr numa compostagem doméstica. Isso vai demorar muito a degradar, vai feder, vai causar alguns problemas. É possível reciclar isso? É, mas se você for fazer em casa, na compostagem doméstica, caseira, não dá muito certo. Então, na caseira que eu tenho aqui em casa, eu coloco casca de ovos, borra de café. Eu não coloco nem ácidos, como limão, também não é legal pôr. Resto de leite, iogurte, também não é legal pôr, porque acidifica. Então, é mais casca de frutas, cascas de verduras, casca de ovos, borra de café, né? Isso tudo vai para a composteira. O que vai para a cooperativa de reciclagem? Lembrando que a cooperativa não tem um veículo que passa na minha porta coletando. Quem passa na minha porta coletando é a coleta regular que manda para o lixão. Então, na lixeira lá fora, para coleta regular, eu só coloco rejeitos, tá? Os recicláveis, eu separo num saco separado, né? Eu tenho uma lixeira. E aí, o que eu coloco lá? Vidro, papel, plástico, embalagens de forma geral, vidros, tudo isso eu coloco nessa lixeira, vou acumulando, e lá de 15 em 15 dias eu coloco num saco e levo para os PEVs que tem lá no IEF. Você já deve ter visto uns PEVzinhos. Eu não sei se eu coloquei foto aqui, mas tem em frente àquela campinho de futebol, né? Tem em frente ao estacionamento. Aqueles PEVs, que é pontos de entregas, a cooperativa vai lá e pega o resíduo nos PEVs. Ela não pega na sua porta, mas pega nos PEVs. Então, você pode separar esses recicláveis. Não é orgânico. Orgânico não pode por lá. É só os inertes, aqueles que não degradam, que não fedem, que não apodrecem. Esses você põe no PEV. E esses aqui, que é o lixo do banheiro, o lixo da cozinha também, se você tiver resto de comida, de carne, de arroz, papel alumínio sujo, papel filme sujo, sacolinhas engorduradas. Esses eu também ponho numa lixeira, num saco separado e coloco na porta da minha casa, que a coleta de lixo vai pegar e levar para o lixão. Infelizmente, Rio Verde ainda tem lixão, né? Mas tem projetos para que nós tenhamos ao longo do tempo um aterro sanitário. O projeto do aterro sanitário já existe, em alguns anos ele vai ser construído. Então, isso vai mudar o fato de eu não precisar reciclar? Não, de todo jeito eu vou mudar somente rejeitos. Então, eu tenho 3 lixeiras principais, a do rejeito, que eu tenho uma na cozinha e uma no banheiro, nos banheiros. O reciclável eu deixo perto da cozinha também, uma lixeira só para os recicláveis. E os orgânicos aqui em casa eu coloco, como eu gero pouco, eu coloco numa latinha de sorvete. Quando eu vou cozinhar, vou ali, boto na latinha de sorvete e levo para a geladeira até a latinha encher. Quando a latinha encher, eu ponho dentro da composteira. Depois eu gravo um videozinho das minhas lixeiras e de como eu faço. E mando para vocês, tá bom? Então, tudo isso que eu falei, de fazer reciclagem, de fazer compostagem, é a destinação adequada. Isso é o adequado a se fazer com resíduo. É você reduzir a sua geração, é consumir menos, isso também conta, reciclar e reutilizar. Disposição final adequada é o aterro sanitário. O que é dispor? É aterrar, é colocar em um local onde ele vai minimizar os impactos ambientais, a poluição ambiental. Só que está enterrado, não tem como mais aproveitar esse resíduo que está aqui. Por isso que a gente não pode pôr os recicláveis aqui. Ele ficou ali para sempre. Querendo ou não, é uma área que está inutilizada. Ela vai ficar ali milhares e milhares de anos daquela forma e eu não posso aproveitar essa área nem para plantar alimentos, nem para construir cidades, prédios, casas. Não, é uma área que é um problema. Tanto é que, mesmo para aterro sanitário, é uma dificuldade danada dentro das cidades escolher uma área para construir um aterro.
Ninguém quer morar perto de um aterro, ninguém quer construir uma indústria perto de um aterro. Então, é bem complicado quando a gente fala de locais para pôr esses aterros. Imagens da disposição adequada, reciclagem, compostagem, reuso, incineração a política também considera, só que incineração é complexo, não é só queimar. Quando você queima no seu quintal, você não está incinerando, você está fazendo uma queima incompleta. Boa parte dos poluentes vão ficar na atmosfera. A incineração, em teoria, ela oxida totalmente, então o seu resíduo vai ser transformado em CO2 e água. E a biodigestão é quando você faz a degradação por bactérias anaeróbias, e aí você produz metano, que pode ser reaproveitado para gerar energia. Na compostagem, é aeróbio, não produzem biogás. E a inadequada é a que mais acontece. Lixão, lote baldio, jogar lixo no lote baldio, jogar lixo na rua, que entope bueiros, que vai chegar no rio, jogar lixo na praia, jogar lixo no chão, tudo isso é inadequado, certo? O gerenciamento de resíduos sólidos, vocês vão ter uma disciplina só para isso, ele vai mostrar como você vai acondicionar o resíduo e armazenar, ou seja, a lixeira que você vai pôr, como que você vai fazer bonitinho, como que vai ser a questão do transporte, coleta de forma adequada, qual vai ser a destinação final, se vai ser reciclagem, se vai ser o aterro. E, né, a tendência é que isso seja um ciclo, principalmente quando a gente fala de reciclagem, de logística, reversa. O plástico que eu produzi aqui como lixo, ele deve voltar para a indústria que produziu ou para outra indústria. Então, isso é botar de volta dentro de um ciclo, que é o que mais se assemelha com o que o planeta já faz, porque o planeta Terra, ele recicla seus nutrientes, seus materiais. Todos os seres vivos, quando morrem, viram nutriente para transformar a vida novamente. Então, morri, viro nutriente para produzir comida para outra pessoa. O planeta já recicla e faz compostagem naturalmente, né? Só que o ser humano ainda está aprendendo como fazer isso com os produtos que ele criou. Plástico não foi criado naturalmente, o vidro não foi criado naturalmente, então todos os produtos que o ser humano criou ainda tem-se uma grande dificuldade de reaproveitá-los, de fazer com que ele entre em um ciclo, né? Como o planeta, todos são ciclos. O carbono está em ciclo, a água se dá em ciclo, tudo se dá em ciclo, tudo é reaproveitado. Né? Então o ser humano tem que se adequar aos padrões do planeta. Essa é a ideia de sustentabilidade, essa é a ideia que o engenheiro ambiental tem que ter na cabeça dele, que todas as pessoas também. Então, ar-condicionar é o recipiente que você guarda, armazenar, muitas das vezes, se você, por exemplo, uma indústria, às vezes não tem coleta diariamente, então, às vezes, ele vai guardar aquele resíduo por meses, até anos, então, é isso que é armazenar, qual o local melhor para pôr. A coleta, a gente tem a coleta seletiva, tem a coleta regular. E aqui eu indico que o resíduo da coleta seletiva, ele deve ir para uma cooperativa onde as pessoas vão fazer a separação. E o tratamento é a compostagem, que é um tratamento biológico, o térmico, que é a incineração. E se o produto é químico e perigoso, eu ainda posso dar vários tratamentos para ele, como neutralização, precipitação, para reduzir a sua toxicidade, seu grau de poluição. E, por fim, o que não der para reciclar, que não der para reutilizar, deve ir para aterros sanitários. Então é isso. Depois eu mando um videozinho explicando como que eu separo o lixo aqui em casa. Posso depois também fazer um sobre compostagem, mas lembrando que vocês vão ter disciplinas específicas para isso ao longo do curso. Espero que eu dê essa disciplina para vocês ali no 7º período, tá bom? Então é isso. Abraços. Ah, tá, tem a política também. A política, ela propõe essa hierarquia. Então, primeiro, nem gera o resíduo, mas se não é possível não gerar, reduzir a geração. Uma vez que produzir, tento reutilizar, não conseguir reutilizar, aí eu mando para reciclagem.
Se não for possível fazer reciclagem, se ele for perigoso, faça o tratamento, para depois, só o que sobrar, né? Passei por uma peneirinha, o que não deu para encaixar nisso tudo, vai para uma aterro sanitário, que é o confinamento final. Aqui o ciclo de vida, né? Como que pode retornar, né? Então, que está mostrando o ferro. O ferro é explorado do solo, através da mineração, vou lá, tiro ele do solo. Depois, mando ele para a indústria, da indústria ele pode virar uma série de produtos. Depois, esses produtos são consumidos e descartados no ambiente, causando muitos danos. O que eu quero? Cortar essa parte. Não quero devolver isso para o ambiente, não quero poluir o ambiente, não quero mandar isso para um aterro nem para um lixão. Então, tudo isso voltar de volta para a indústria, transformar isso aqui num ciclo, certo? Aqui umas dicas sobre como funciona a lógica reversa. Essa aula é muito grande, né? Aquela questão, reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui é imagens da cooperativa de Rio Verde, essas são as pessoas, eles eram catadores, que catavam lixo porta a porta, todo misturado, em condições salubres, não tinham salário, eram pessoas muitas das vezes que até moravam nas ruas. Com a cooperativa, eles têm salário, eles trabalham equipamento de proteção individual, eles têm carteira assinada. Então, eles hoje têm o resíduo como uma fonte de renda e de emprego. Como funciona no Rio Verde? Não vai passar na sua porta. Você tem que levar para os PEVs. Tem vários. Lá no IF tem uns 4 PEV desses. Você pode levar para aula, para a escola. Os caminhões vão buscar o resíduo dentro dos PEVs dos caminhões lá para a cooperativa. Essas pessoas vão separar o plástico do papel do papelão. E isso vai ser mandado de volta para a indústria, certo? E produzir novos produtos para você consumir, que espero que com consciência. Os produtos perigosos são obrigatoriamente retornarem, fazer logística reversa, eles não podem, hipótese alguma, ir para aterro sanitário. E aqui em usinas de compostagem, eu posso fazer a doméstica na minha casa, mas em teoria algumas cidades têm usinas de compostagem que pegam o resíduo orgânico da cidade inteira e transforma em adubo. E essa é a doméstica e o modelinho que eu tenho aqui em casa. Eu tenho 3 caixas perfuradas, eu coloco o solo e minhoca, coloco o resíduo por cima e cubro com serragem. As próprias minhocas vão fazer o revolvimento e vão também acelerar, porque elas vão comer, né, vão se alimentar desses restos de alimentos. Em alguns meses, isso se transforma numa terra, né, com alta quantidade de material orgânico, de humus, que é um excelente adubo. Você pode usar para plantar horta, hortaliça, para pôr nas suas plantas, produzir seu próprio alimento sem agrotóxico, por exemplo. Algumas imagens de composteiras. Depois eu vou pegar vídeos na internet. Dá para fazer, se você não, né, não puder comprar, você pode fazer com baldes, é bem legal. E dá para fazer também, se você tem um quintal grande com terra, dá para fazer no próprio chão. Você vai fazer numa pilha. Incineração, algumas imagens de incineradores. E o aterro sanitário. O aterro tem que ter um tratamento para o chorume, como se fosse um tratamento de esgoto usado para o chorume do aterro. E aqui, por fim, um cartoon do Quino, que eu amo muito esse cartunista, ele é argentino. E aqui eu gosto muito desse, né? Não gosto de ler não, mas vou ler. Aqui você tem uma fábrica, né? Jogando muitos poluentes, fumaça no ar. Aí as pessoas da cidade estão respirando e ficando doentes. Aí ela vai comprar, vai ser consultada e fala, você está com problema de pulmão, porque você está respirando muita poluição, vou te dar um remédio. Aí ele vai comprar um remédio, né? Aí ele pega e leva o remédio para casa e o que ele descobre, ou melhor, talvez nem descobre, que a fábrica que está poluindo e causando a doença dele é a fábrica de remédios, né? Então, é isso aí, gente. Espero ver vocês. O que acontece? Essa semana eu vou lançar 2 aulas, essa e uma anterior. E não teremos aulas na sexta-feira, pois eu vou estar viajando, não posso dar aula para vocês na sexta. Então, a gente se encontra na outra semana, certo?
Provavelmente a nossa prova vai ser adiada do dia 2 para o dia... Deixa eu ver qual que é a próxima sexta, dia 6 ou 9? Acho que é dia 9. Então, nossa prova vai ser no dia 9, tá bom? Então é isso. Abraço.